Olá! Neste Outubro Rosa, a Unimed preparou uma novidade para você. Quando pensamos em saúde da mulher, não pensamos apenas em saúde materna ou saúde relacionada ao nosso sistema reprodutivo. Pelo contrário, vamos pensar a partir de um conceito de saúde integral. Isso mesmo, a Unimed Campo Grande preparou alguns vídeos para vocês com excelentes dicas e orientações. Aproveite! Cuide-se! Olá, meu nome é Alessiane, sou nutricionista do programa Viver Bem aqui da Unimed Campo Grande e dentro dessa programação relacionada à saúde da mulher, eu vim compartilhar com vocês a importância da nutrição para a saúde feminina. Uma das queixas mais comuns entre as mulheres relacionadas à saúde íntima é a candidíase. Mas antes mesmo da gente falar sobre qualquer alimento que tenha uma capacidade de prevenção e tratamento, é importante que a gente conheça primeiramente como que ela funciona. A candidíase é uma levedura que pertence ao gênero Cândida, né? Então ela é um patógeno oportunista, ou seja, ela se aproveita de situações onde a nossa imunidade está baixa, é afetada de algum modo e ela acaba aí se proliferando na nossa flora vaginal. Quando a gente fala sobre a importância da nossa microbiota vaginal, é importante a gente destacar que ela é rica em micro-organismos, que são os lactobacilos, onde eles são responsáveis pelo controle do nosso pH. Geralmente o pH vaginal, ele gira em torno aí de 4,5. Esse pH é favorável para a nossa flora vaginal, o que faz com que a gente nos previna a adquirir algum tipo de patologia. A candidíase, ela se multiplica num pH a partir de 2. Então, quais são os fatores que fazem com que ocorra uma redução desse nosso pH? Existem algumas patologias, então o diabetes melito, imunodeficiência, no caso os pacientes soropositivos, vestuário, então roupas muito apertadas, o uso de biquínis úmidos por um período muito longo, hábitos de vida, então uma alimentação errada, um sedentarismo, contribuem para esse favorecimento dela. E aí nós temos também em relação às medicações, então o uso contínuo de antibiótico interfere na nossa microbiota vaginal, como também o uso frequente de antifúngicos, que geralmente são indicados quando a paciente ela sofre de candidíase recorrente, né, várias vezes ao ano. Então o uso contínuo dessa medicação acaba sendo frequente, o que faz com que essa candidíase ela se torne mais resistente ao tipo de tratamento. E um órgão muito importante também para o nosso fortalecimento imunológico é o intestino. O intestino também é rico em micro-organismos que fazem com que fortaleçam ainda mais o nosso sistema de defesa. Então, uma alimentação que venha a equilibrar essa flora intestinal, consequentemente, acaba atingindo no equilíbrio da nossa flora vaginal. Então, uma alimentação rica em carboidratos integrais, então muita fibra, vegetais, frutas, legumes, os probióticos, que também são micro-organismos, né? A gente encontra nos produtos fermentados, então iogurte, kefir, coalhada, a gente consegue fortalecer ainda mais, né, esses micro-organismos e prevenir aí alguma possível infecção por algum possível patógeno, né, a própria candidíase ou qualquer outro vírus. Em relação então à alimentação, é importante que a gente priorize alimentos que nos tragam uma maior saciedade e uma maior proteção do nosso metabolismo. O açúcar, ele é um alimento muito significante para a candidíase. O açúcar e também os alimentos que são fermentados. Então a farinha de trigo branca é um alimento que acaba sendo fermentado e a candidíase utiliza como meio aí de alimentação e ela acaba se fortificando ainda mais. Então, o uso de alimentos de fontes integrais, vitaminas, legumes, fortalece esse sistema imunológico, mas nós temos também algumas dicasinhas caseiras que vocês podem estar fazendo em casa. Os alimentos do gênero Allium, que são bulbos, né? Então são representados pelo alho poró, pela cebola. Nós temos também o orégano, né? Que não pertence a esse grupo, mas é um alimento antifúngico, né? São produtos que a gente pode estar utilizando no decorrer do nosso dia a dia para prevenir contra a candidíase. Uma dica é que você faça uma conserva com o azeite de oliva, utilizar aí cerca de 15 dentes de alho
fazer uma maceração, dar uma amassadinha nesses alhos e deixar em repouso durante um período aí de 15 dias. Logo após esse período de repouso, você pode estar utilizando esse tempero para temperar uma salada, temperar uma proteína, né, uma carne, e você ainda mais vai estar fortificando o seu organismo. Nós temos também algumas ervas que podem também oferecer esse processo de prevenção à candidíase, que são os chás. A gente pode estar consumindo em forma de chá, então nós temos alternativas aí como o chá de orégano, o chá de gengibre, a unha de gato, né? Então o ideal é que a gente consuma aí até 3 xícaras, né, desses chás, podendo fazer aí até cerca de 1 litro de chá por dia, né? E a gente vai fortificando ainda mais esse metabolismo. A síndrome pré-menstrual é caracterizada por sinais físicos e emocionais, devido às oscilações hormonais que acontecem no período menstrual. Quando nós falamos de sintomas físicos, geralmente eles são caracterizados pela dor de cabeça, enjoo, inchaço na região abdominal, nas extremidades. E aí geralmente eles vêm acompanhados também com uma compulsão alimentar. Quando a gente fala de compulsão alimentar, a gente tem uma explicação um pouco mais fisiológica. Durante o período pré-menstrual, o corpo da mulher ele acaba fazendo uma digestão muito mais rápida. Então o nosso metabolismo ele acaba acelerando mais, né, por um processo fisiológico de proteção, e geralmente a gente acaba gastando em média aí 167 quilocalorias a mais do que quando nós não estamos no período menstrual, né? Isso foi detectado em estudos realizados com o círculo feminino, né? Então a gente foi identificado essa quantidade a mais. Então, a necessidade de sempre estar consumindo alimentos mais calóricos, açúcar, né, acaba sendo representada por essa necessidade que a gente acaba tendo durante o período. Agora, o que acaba acontecendo de errado é o tipo de alimento que a gente escolhe para consumir, né? A gente acaba priorizando alimentos mais calóricos, ricos em carboidratos simples, em açúcar, o que acaba favorecendo aí no aumento um pouco mais elevado de peso, né, e de inchaço, retenção de líquido nesse período. Agora, relacionado a esse inchaço abdominal, a essa retenção de líquido que acontece no período menstrual, ela se deve exclusivamente a um hormônio que é chamado progesterona. O progesterona, ele é um hormônio que acaba favorecendo a retenção de líquido, porque ele acaba estimulando também o outro hormônio, que é a aldosterona. A aldosterona, ele é um hormônio antidiurético, então ele acaba segurando alguns minerais, né, no caso o sódio, e eliminando excessivamente o potássio. Então ocorre uma contrabalança aí nesse período, o que favorece essa retenção de líquido. Mas é um processo de mudança fisiológica que acontece somente nesse período menstrual. Logo finalizando o período aí, geralmente o nosso corpo ele se recupera novamente, abaixa os níveis de progesterona e aldosterona, e aí a gente volta o nosso hábito, né, no caso do metabolismo, normalmente. A alimentação no período pré-menstrual, como a gente tem essa necessidade calórica muito mais elevada, é importante que você opte por uma alimentação mais saudável, equilibrada e qualitativa. Mas é difícil, né, no período menstrual a gente solicitar, cortar um doce que a gente tanto quer nesse período, né? O que você precisa ter é esse controle, né? Se você tem uma necessidade de consumir um bombom, você pode estar consumindo esse bombom, mas somente se você observar que você vai ter aquele equilíbrio de consumir somente um bombom. Se porventura você achar que ainda assim esse bombom não vai te saciar, se você se conhece bem e acha que você vai acabar atacando a caixa de bombom inteira, é interessante então que você opte por doces que contêm menos quantidade de açúcar e menos gordura. Ou seja, você pode estar consumindo um brigadeiro de biomassa, um brigadeiro de tâmara, de coco, que são opções de doces. Você vai estar suprindo a sua necessidade de açúcar e ao mesmo tempo você vai conseguir consumir uma quantidade um pouquinho maior, sem que venha a ultrapassar a sua necessidade calórica, né, de consumo de dieta, ou que venha a extrapolar aí essa sua ingestão diária. Relacionado então aos alimentos que são capazes de fortalecer, de tratar esse processo de ansiedade, de estresse,
que é muito comum nesse período menstrual, a gente tem alternativas também de chás, como o chá de melissa, o chá de erva cidreira, maracujá, que vocês podem estar consumindo, né? São chás calmantes que vão melhorar aí esses níveis, essas alterações hormonais. E para finalizar, dentro da alimentação, é importante também a gente priorizar proteínas, né? Então, proteínas de origem vegetal, como a lentilha, ervilha, o grão de bico, que são proteínas que estimulam também o nosso processo inflamatório, né? Porque o período menstrual também é um processo inflamatório, então eles vão fazer com que te dê uma maior saciedade e que você consiga passar aí por esse período de uma maneira mais tranquila e mais equilibrada. Bom, então se você, mulher, está sofrendo com crises recorrentes de candidíase ou sofre muito no período pré-menstrual, com a síndrome pré-menstrual, a orientação é que você procure o seu médico para que vocês consigam acertar o tipo de medicação, o tipo de tratamento mais adequado. E se você tem alguma disfunção alimentar, alguma compulsão alimentar, que você procure um profissional nutricionista para que vocês juntos possam montar um plano qualitativo, balanceado e que te ajude a prevenir e a tratar tanto a candidíase quanto essa síndrome pré-menstrual.